A porta da frente bateu com um estrondo final e a voz do meu pai ecoou pela rua estreita de Alfama. Some da minha vista, seu pervertido. Eu tinha só 12 anos, a mochila velha escorregando do ombro, as lágrimas quentes misturando-se à chuva fina que caía sobre Lisboa. Ali, parado no empedrado molhado, senti o mundo inteiro desabar enquanto meus pais fechavam as cortinas e apagavam a luz, como se eu nunca tivesse existido. A noite chegou depressa, fria, e eu comecei a andar sem destino, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Não sabia para onde ir, só que não podia voltar. Meu segredo, aquele diário escondido onde eu escrevia sobre o sorriso do rapaz da escola, tinha sido encontrado pela minha mãe. Isso é doença, ela gritara antes de o pai me arrastar até a porta. Agora, sozinho, eu me encolhia debaixo de um toldo na Praça do Comércio, o vento do Tejo cortando a pele fina. Horas depois, exausto, arrastei-me até ao Parque Eduardo VII, sentei-me num banco molhado e chorei até não ter mais lágrimas. Foi então que uma voz grave, calma, interrompeu o silêncio. Estás bem, rapaz? Levantei os olhos e vi um homem alto, bem vestido, cabelo grisalho nas têmporas, casaco de lã cara apesar da chuva. Ele segurava um guarda-chuva aberto e olhava-me sem julgamento, só preocupação genuína. Chamei-me João e, entre soluços, contei-lhe tudo. Ele ouviu sem interromper, depois sentou-se ao meu lado, ofereceu-me o casaco e disse simplesmente: não podes ficar na rua. Vem comigo. O nome dele era Eduardo Mendes, 52 anos, empresário de sucesso que construíra uma fortuna com empresas de tecnologia. Viúvo há anos, vivia numa casa grande em Príncipe Real, bairro que eu só conhecia de nome. Naquela noite, ele levou-me para a casa dele, preparou um banho quente, deu-me roupas limpas e deixou-me dormir num quarto que parecia um palácio. No dia seguinte, explicou que podia ser meu tutor legal enquanto eu não tivesse família disposta a receber-me. Não é caridade, João. É justiça. Ninguém merece ser rejeitado por ser quem é. Os primeiros meses foram um turbilhão. Eduardo matriculou-me numa escola nova, longe de Alfama, pagou tudo sem pedir nada em troca. Eu acordava assustado todas as noites, sonhando com a porta batendo. Ele sentava-se na beira da cama, contava histórias da própria juventude, de como também sofrera por amar homens numa época em que Portugal ainda escondia tudo. O mundo mudou, mas as feridas demoram a cicatrizar, dizia ele com voz suave. Aos poucos, aprendi a confiar. Aprendi a comer à mesa sem medo de ser repreendido, a estudar sem culpa. Mas o medo de ser descoberto ainda me consumia. Na escola, evitava olhar demasiado para os rapazes, fingia interesse nas raparigas quando os colegas falavam. Eduardo notava e nunca forçava conversas, apenas deixava a porta aberta. Um dia, no final do primeiro ano, voltei para casa com um olho roxo. Um rapaz mais velho tinha-me chamado paneleiro depois de me ver a olhar para um cartaz de cinema. Chorei no colo de Eduardo como uma criança. Ele não gritou, não chamou a polícia, apenas me abraçou e disse: a dor passa, mas a tua verdade fica. Um dia vais carregá-la com orgulho. Aquela noite marcou o início da minha cura lenta. Comecei a escrever de novo, mas agora num caderno que Eduardo me ofereceu, sem medo. E quando o verão chegou, ele levou-me a Belém para comer pastéis quentes, caminhando ao lado do Tejo como um pai faria. Pela primeira vez em meses, senti que talvez, só talvez, eu não estivesse quebrado. A vida na casa de Eduardo era tranquila, cheia de livros, música fada ao fundo e conversas longas à noite. Ele nunca me tratou como um projeto, tratava-me como família escolhida. Aos 13 anos, fiz o meu primeiro amigo verdadeiro, o Tiago, um rapaz tímido da turma que também gostava de desenhar. Juntos, passávamos tardes no quarto, trocando segredos baixinho. Ele confessou que também sentia coisas diferentes. Pela primeira vez, não me senti sozinho no mundo. Mas o passado não desaparecia. Uma carta da minha mãe chegou um dia, curta e fria: se quiseres voltar, deixa essas ideias loucas. Rasguei-a em pedaços e Eduardo encontrou-me a chorar no jardim. Eles não definem quem tu és, disse ele, e pela primeira vez respondi: eu sei. O tempo passou depressa entre as paredes seguras da casa em Príncipe Real. Aos 14 anos, eu já andava de elétrico sozinho, conhecia cada esquina de Lisboa como a palma da mão. A escola tornara-se um campo de batalha silencioso. Havia dias em que os sussurros me seguiam pelos corredores, dias em que o Tiago e eu nos escondíamos na biblioteca para falar do que sentíamos sem medo de ouvidos alheios. Eduardo incentivava-me a participar em clubes de arte, onde eu desenhava rostos que pareciam os meus próprios sonhos. Um professor notou o meu talento e sugeriu que eu pensasse em design gráfico. Tens olhos que veem o mundo de forma diferente, João. Usa isso. Mas a sombra da rejeição familiar nunca se afastava completamente. Nas férias de Natal, Eduardo propôs uma viagem curta a Sintra. Enquanto caminhávamos pelos jardins do Palácio da Pena,
contei-lhe sobre os pesadelos que ainda voltavam, o pai a gritar, a mãe a chorar. Ele parou, olhou para o vale verde e disse, eu também fui expulso uma vez, aos 17. Dormi 3 noites num banco em Rossio até uma tia me acolher. A diferença é que tu não estás sozinho. Naquela noite, debaixo das estrelas, senti uma paz que nunca conhecera. Voltámos para Lisboa renovados, e eu comecei a sonhar com um futuro onde não precisasse de me esconder. Aos 15, conheci o Rafael na aula de Educação Física. Alto, cabelo escuro, sorriso fácil. Ele sentava-se ao meu lado no balneário e falava de música, de bandas indie que eu nunca ouvira. O meu coração acelerava sempre que ele ria. Uma tarde, depois do treino, ele convidou-me para ir ao Bairro Alto. Só para ver as luzes, disse. Caminhámos pelas ruas estreitas, ouvindo fado a sair das portas, e pela primeira vez deixei que a minha mão roçasse a dele. Ele não se afastou. Nessa noite, voltei para casa tarde e Eduardo esperava-me na sala, com um chá quente. Cuidado com o coração, João. Ele é forte, mas também frágil. Não perguntei como ele sabia, apenas assenti e fui dormir com um sorriso nos lábios. O primeiro beijo aconteceu num banco do Jardim da Estrela, ao pôr do sol. Rafael segurou o meu rosto e disse baixinho, eu gosto de ti como és. O mundo parou. Voltei para casa flutuando, mas o medo logo veio. E se alguém visse? E se a minha família descobrisse? Eduardo notou a minha inquietação e sentou-se comigo no terraço. O amor não é pecado, João. O pecado é viver com medo dele. Aquelas palavras ficaram comigo durante semanas. Comecei a sair mais, a frequentar discretamente cafés no Príncipe Real onde rapazes como eu se reuniam sem medo. O Tiago juntou-se ao grupo e, juntos, formámos uma pequena família de eleitos. Mas nem tudo era luz. Um dia, um colega da escola encontrou uma mensagem no meu telemóvel e espalhou o rumor. O bullying intensificou-se, desenhos nas paredes da casa de banho, risos nas costas. Voltei para casa com o uniforme rasgado e o orgulho ferido. Eduardo ouviu tudo, depois ligou para a escola e exigiu medidas. No dia seguinte, o diretor chamou os pais do rapaz. Pela primeira vez, senti que alguém lutava por mim. À noite, Rafael veio visitar-me. Sentámo-nos no meu quarto e ele segurou a minha mão. Não estás sozinho, disse, e beijou-me devagar, com ternura. Foi o momento em que percebi que o amor podia ser cura. Aos 16 anos, completei o secundário com boas notas, graças às aulas particulares que Eduardo pagava. Ele orgulhava-se como um pai verdadeiro. Organizou um jantar só para nós 3, ele, eu e Rafael. Vinho tinto, bacalhau à brás, risos até tarde. Vocês merecem ser felizes, disse Eduardo, levantando o copo. Naquela noite, deitei-me pensando que talvez o destino tivesse sido justo ao colocar aquele homem rico no banco do parque. O ano seguinte trouxe a universidade. Escolhi design na Faculdade de Belas Artes. Rafael foi para Direito. A distância testou-nos, mas os fins de semana em Lisboa eram sagrados. A vida universitária abriu-me portas que eu nem sabia existirem. Lisboa pulsava com energia jovem, festas no Bairro Alto, exposições em galerias escondidas. Eu desenhava até altas horas, inspirado nas ruas, nos rostos que via no metro. Rafael e eu encontrávamo-nos sempre que podíamos, passeando de mão dada pelas margens do Tejo, sem medo de olhares. Mas o mundo lá fora ainda tinha espinhos. Durante uma manifestação pela igualdade, fomos insultados por um grupo conservador. Rafael levou um soco no ombro. Voltámos para casa de Eduardo com o coração pesado. Ele esperava-nos com curativos e chá. O ódio é deles, não vosso, disse simplesmente. Aos 18 anos, decidi tentar contactar a minha família. Escrevi uma carta longa, honesta, contando da minha vida, do meu amor por Rafael, do apoio de Eduardo. A resposta chegou 2 semanas depois, um envelope com a letra da mãe. Reza para que Deus te perdoe. Chorei durante horas. Eduardo abraçou-me em silêncio. Eles perderam um filho incrível. Tu ganhaste uma família inteira. Aquela dor transformou-se em combustível. Comecei a voluntariar-me numa associação LGBT em Lisboa, ajudando jovens que chegavam da província com malas pequenas e sonhos maiores. Contava a minha história sem vergonha, e via nos olhos deles o mesmo medo que eu sentira aos 12. Rafael e eu vivíamos um amor bonito, cheio de pequenas coisas, piqueniques no Parque das Nações, viagens de comboio até Cascais, noites a ouvir discos antigos. Mas a pressão da universidade e dos estágios começou a pesar. Ele queria ser advogado de direitos humanos, eu queria criar marcas que contassem histórias como a minha. Um dia, discutimos por causa de uma festa onde ele dançou demasiado perto de outro rapaz.
Palavras duras foram ditas, lágrimas derramadas. Separámo-nos por um mês. Foi Eduardo quem me ajudou a ver, o amor verdadeiro pede espaço para crescer, não correntes. Voltei para Rafael com um pedido de desculpas e um desenho meu, nós dois no banco do parque onde tudo começara. Ele sorriu e beijou-me. Voltamos sempre ao início. Aos 20 anos, consegui o meu primeiro estágio numa agência de design em Chiado. O salário era pequeno, mas Eduardo insistiu que eu ficasse em casa até estar estável. Esta é a tua casa, João. Sempre. Agradeci todos os dias por aquele homem que me salvara sem pedir nada. Ele envelhecia com dignidade, ainda ia ao escritório, ainda cozinhava os meus pratos favoritos. Um dia, contou-me sobre o companheiro que perdera há 10 anos, vítima de uma doença que na época ainda assustava. Eu sei o que é perder e voltar a encontrar sentido na ajuda aos outros. A sua generosidade tornava-se ainda mais profunda. Mas a vida tinha mais lições. Durante um verão quente, o Tiago, agora meu amigo mais próximo, foi despedido depois de ser alteado pelo ex-namorado. Veio viver connosco por uns meses. Juntos, criámos um projeto, uma linha de roupas com mensagens de aceitação. Eduardo investiu o capital inicial. O sucesso foi lento, mas real viagens a Porto para feiras, noites a embalar encomendas na sala. Rafael juntava-se aos fins de semana, ajudando com contratos. Pela primeira vez, senti que construía algo meu. O projeto cresceu e, aos 22 anos, abri a minha própria pequena agência em Lisboa Factory. O espaço era antigo, cheio de luz e grafite, perfeito para contar histórias através de imagens. Clientes chegavam, atraídos pela autenticidade, marcas que queriam representar diversidade real. Rafael formara-se e trabalhava num gabinete de advogados focado em direitos LGBT. Jantávamos juntos quase todas as noites, às vezes com Eduardo, às vezes só nós dois, cozinhando arroz de pato e rindo das memórias. A crise veio de onde menos esperava. A minha mãe adoeceu gravemente. Uma tia ligou, hesitante, ela pergunta por ti. Fui ao hospital em Alfama, coração na boca. Ela estava magra, pálida, olhos cheios de arrependimento. Perdoa-me, João. Eu tinha medo do que os outros iam dizer. Chorei ao lado da cama, segurando a mão dela. O pai não apareceu. Saí de lá com uma reconciliação parcial, frágil como vidro. Eduardo ouviu tudo e disse: o perdão não apaga a dor, mas liberta-te dela. Rafael propôs que fôssemos morar juntos. Encontramos um apartamento pequeno em Alcântara, com vista para o rio. A mudança foi doce e assustadora. Pela primeira vez, construí a minha própria casa. Eduardo ajudou com móveis, mas respeitou o espaço. Vocês merecem voar sozinhos. As noites eram preenchidas de conversas profundas, planos para o futuro, viagens a Madrid e Barcelona. O amor entre nós amadurecia, ganhava camadas. Mas nem tudo era perfeito. Um cliente importante retirou o contrato depois de descobrir a minha orientação. Não queremos associar a marca a isso, disse o e-mail frio. Fiquei devastado. Rafael abraçou-me e lembrou: o teu trabalho fala mais alto que o preconceito. Reagimos criando uma campanha forte sobre inclusão. O backlash nas redes foi imediato, mas também o apoio. A agência dobrou de tamanho. Eduardo celebrou connosco num jantar elegante no Terreiro do Paço, brindando ao futuro. Aos 24 anos, perdi Eduardo por alguns meses. Uma pneumonia forte levou ao hospital. Passei noites ao lado da cama, segurando a mão dele, lembrando-me daquele banco no parque. Ele recuperou, mas mais devagar. A vida é curta, João. Viva com verdade. Aquelas palavras ficaram. Decidi assumir publicamente a agência como espaço seguro para criadores LGBT. Organizei exposições, workshops, eventos. Rafael orgulhava-se tanto que propôs casamento numa tarde chuvosa em Sintra, no mesmo jardim onde anos antes eu chorara com Eduardo. Aceitei com lágrimas nos olhos. O casamento foi simples, bonito, no jardim da casa de Eduardo. Amigos, Tiago como padrinho, alguns colegas, a minha mãe que veio hesitante mas ficou até ao fim. O pai não apareceu, mas eu já não esperava. Dançámos ao som de fado moderno, comemos bolo de arroz e rimos até o sol nascer. Eduardo, recuperado, levantou um brinde, ao rapaz que encontrei num banco e ao homem que ele se tornou. Chorei de felicidade. A vida de casados trouxe novas alegrias e desafios. Rafael e eu viajámos pela Europa, visitando Berlim, Paris, Amsterdão, sempre de mãos dadas. Voltávamos a Lisboa carregados de inspiração para novos projetos. A agência ganhou prémios, contratou mais pessoas, tornou-se referência. Mas o sucesso trouxe inveja. Um antigo colega tentou sabotar um contrato grande com rumores falsos.
Rafael, como advogado, defendeu-me com ferocidade. Vencemos, mas a traição doeu. A confiança é frágil, disse Eduardo numa das nossas conversas semanais. Mas a tua verdade é inabalável. Aos 26 anos, decidimos adotar. O processo foi longo, burocrático, mas o dia em que trouxemos o pequeno Lucas para casa foi mágico. Ele tinha 4 anos, olhos curiosos, passado difícil. Eduardo tornou-se avô honorário, ensinando-lhe a jogar xadrez e contando histórias de Lisboa antiga. Ver Rafael embalar o nosso filho à noite enchia-me o peito de um amor que eu nunca imaginara possível. A família biológica reapareceu de forma inesperada. O pai sofreu um infarto e pediu para me ver. Fui ao hospital, desta vez sem medo. Ele estava fraco, voz rouca. Eu errei, filho. Não sabia como lidar com algo que não entendia. Conversámos durante horas. Não foi perdão completo, mas um começo. Saí de lá leve, como se carregasse menos peso. Rafael esperava-me em casa com Lucas ao colo. Estás bem? Melhor do que nunca, respondi. Eduardo celebrou o seu 70º aniversário com uma festa enorme no terraço. Olhando para ele, cercado de gente que amava, percebi o quanto ele mudara a minha trajetória. Do banco molhado à mesa cheia de amigos, o caminho fora longo. Aos 28 anos, a vida parecia completa. A agência expandiu para o Porto, Rafael abriu o próprio gabinete, Lucas crescia forte e curioso. Organizei uma exposição retrospectiva das minhas obras, desenhos do menino de 12 anos, esboços de Rafael, retratos de Eduardo. A sala encheu-se de jovens que me contavam as suas histórias. Eu ouvia, abraçava, dizia, há sempre alguém que vai ver-te. Uma tarde, levei Lucas ao Parque Eduardo VII. Sentei-me no mesmo banco onde tudo começara. O rapazinho perguntou, papá, por que estás a sorrir? Contei-lhe, de forma simples, que ali um homem bom me salvara e que o amor verdadeiro transforma tudo. Ele assentiu, como se entendesse. Rafael juntou-se a nós, beijou-me a testa e disse, o nosso destino sempre foi este. Eduardo faleceu tranquilamente aos 73 anos, cercado de nós. No funeral, em Belém, falei sobre o homem que encontrou um rapaz perdido e lhe deu um futuro. As lágrimas foram muitas, mas também as risadas ao lembrar as suas piadas. Ele deixou uma casa em Príncipe Real e uma carta, continua a ser a luz que foste para mim. Guardei-a no coração. Hoje, aos 30 anos, olho para trás e vejo o percurso, da rejeição à aceitação, da solidão ao amor profundo. Ajudo jovens como eu fui, falo em escolas, desenho campanhas que mudam mentalidades. Rafael, Lucas e eu formamos uma família que escolhemos todos os dias. A vida em Lisboa continua, com os elétricos a tilintar, o cheiro a pastel de nata no ar, o Tejo a refletir o pôr do sol. E tu, leitor, achas que a rejeição familiar por orientação sexual pode ser completamente superada pelo amor escolhido e pela resiliência pessoal? Verdadeiro ou falso?